Olá, esse é o José. Quando José trocou de carro, José ficou muito feliz. No entanto, ele percebeu que a claridade no interior do seu veículo o incomodava e o deixava muito exposto, tanto quanto a sua família, além de que não havia nenhuma proteção contra os raios solares. Mas, como resolver este problema? Pensou ele. Foi aí que ele se encontrou com a Flávia. Então, Flávia disse a José que o único lugar que ele deveria levar o seu veículo era no Filme Cia. Pois Filme Cia é especialista em insulfilme, som, alarme, vidros e travas elétricas, vendas de acessórios e muito mais. Então José pegou o seu carro e o levou para colocar em sulfilme. Mas o que surpreendeu mesmo José foi o resultado. José ficou tão feliz com a qualidade do serviço, que além de colocar em sulfilme, ele também equipou seu veículo com travas elétricas, deixando seu carro muito mais seguro. Filme Cia. WhatsApp 22 999 86 7282. Olá, esse é o José. Quando José trocou de carro, José ficou muito feliz. No entanto, ele percebeu que a claridade no interior do seu veículo o incomodava e o deixava muito exposto, tanto quanto a sua família, além de que não havia nenhuma proteção contra os raios solares. Mas, como resolver este problema? Pensou ele. Foi aí que ele se encontrou com a Flávia. Então, Flávia disse a José que o único lugar que ele deveria levar o seu veículo era no Filme Cia. Pois Filme Cia é especialista em insulfilme, som, alarme, vidros e travas elétricas, vendas de acessórios e muito mais. Então José pegou o seu carro e o levou para colocar em sulfilme. Mas o que surpreendeu mesmo José foi o resultado. José ficou tão feliz com a qualidade do serviço, que além de colocar em sulfilme, ele também equipou seu veículo com travas elétricas, deixando seu carro muito mais seguro. Filme Cia. WhatsApp 22 999 86 7282. O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Quarta Total, a sua melhor programação das noites de quarta-feira. No comando de Anderson Moraes. Entrevistas, notícias, informação, entretenimento, utilidade pública e muito mais. Quarta Total. Quarta Total. Olá, família campista! Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Quarta Total. Eu sou Anderson Moraes, vamos começando aqui mais um programa sempre no oferecimento dos nossos apoiadores culturais. Filme Cia, sua loja de som e acessórios automotivos. Insufilme é com a Filme Cia. Som, alarmes, consertos e reparos de vidros e travas elétricas e muito mais. O endereço da Filme Cia é na José Alves de Azevedo, número 413, Beira Valão, no contorno do McDonald's. Quer ajeitar seu carango? Anota esse telefone aí para você fazer o agendamento, que é o 999-867282. Dígitos Centro de Formação Profissional. Qualifique-se, invista em você. O futuro depende de você estar preparado para as oportunidades que a vida oferece. Então, hoje a Dígito está com cursos profissionalizantes, presenciais EAD e faculdades com mensalidades inferior a R$200. O endereço é a Avenida José Alves de Azevedo, 389. Quer um desconto ainda maior? Só entrar em contato com meu amigo Juarez e falar assim, ó, eu vi essa propaganda no Quarta Total. 999-180408. Juarez, estamos junto. E na próxima semana vai ter mais cursos aí para sorteio da Dígitos, tá? Scooter Elétrica Campos, a sua melhor solução em mobilidade urbana. Declare guerra aos postos de gasolina e venha andar em grande estilo, economizando dinheiro e sendo amigo do meio ambiente. Scooter Elétrica, telefone 999-867282. Billy, tudo ok aí, Billy? Vambora começar mais uma? Então vambora, gente. Estamos aqui, ó, aguardando o Daniel, que tá chegando, tá a caminho. Ficou preso no trânsito aí. E nós já vamos começar apresentando o nosso convidado. Primeira vez que eu entrevisto um filósofo aqui. Eu já entrevistei advogado, engenheiro, empreendedores, políticos de toda a natureza. Já entrevistei procurador da Câmara Municipal. Mas filósofo é a primeira vez.
Nilo, seja bem-vindo, meu camarada. Cumprimento o pessoal que tá em casa aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? E espero que todos que venham assistir essa programação possam sair daqui maiores, né? A partir do momento em que elas absorvem o que for falado, lembrando que tudo que aqui for dito, tudo que aqui for explorado, não quer dizer que seja algo pronto, acabado como um modelo, né, para ser seguido. Pelo contrário, né, nós temos aqui um debate ao qual nós podemos estar apresentando aquilo que vai servir para um, mas talvez não sirva para outro. Mas nosso intuito aqui é levar conhecimento para que possa de alguma forma ajudar as pessoas. Vamos lá, meu amigo que tá junto com a gente na live aqui, Felipe Medeiros, aniversariante do dia. Tem música de parabéns aí? Saindo daqui, nós vamos passar no ponte junto com o Medeiros aí pra poder comer aquela picanha por conta do aniversariante aí. Solta os parabéns aí. Parabéns pra você. Show de bola, Medeiros, meu amigo. Você é 10, campeão. Tamo junto, daqui a pouco te dou uma ligada aí. Kali também tá dando boa noite aqui, perguntando se você é pastor. E meu amigo Tito Lívio Faria. Tito, vou passar hoje aquele vídeo que você me enviou. Fica com a gente aí, que daqui a pouquinho eu vou passar aquele vídeo que você me enviou, se apresentando pro pessoal aí. Tito não perde uma live nossa. Vamos lá. Nilo, primeiro, queria que você se apresentasse pro pessoal de casa, né? Você é filósofo. Queria que você explicasse pro pessoal da onde surgiu essa carreira, essa paixão pela filosofia, e falasse um pouquinho do seu currículo, né? Eu nunca fui um cara muito conhecedor de filosofia, né? Sei o básico, assim. A palavra filosofia significa amor pela sabedoria, né? Então, sei que veio lá do grego, onde o ser humano ele começou a despertar aquela vontade de saber de onde ele veio e qual seria o caminho que iríamos seguir. Mas de maneira mais aprofundada, você tem livros publicados e eu queria que você falasse um pouquinho da sua biografia aí para quem não te conhece. Pois bem, a ideia de nós termos esse nome artisticamente considerado por filósofo é por conta do que nós criamos, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: você só pode ser chamado filósofo a partir do outro, não a partir de si, a menos que você tenha criado a sua própria linha de filosofia. E é o meu caso. No Brasil e no mundo, eu sou fundador da filosofia da imparcialidade participativa, ao qual todos podem ter acesso pelo Google. Simples, escrever lá filósofo Nilo Deison no Google, filósofo Nilo Deison, centenas de artigos, ao qual eu explico, né, detalhado, né, a parte crítica que deve, né, porque a filosofia na verdade ela vem apresentar diversos fatos, ela tem várias camadas, então nós criamos essa filosofia exatamente por isso. Mas sobre a pergunta que você me fez, como que isso surgiu, eu havia dito em outras vezes, e aqui eu vou ser mais profundo. Surgiu através da inquietação, que isso acontece com a maioria das pessoas. Então a inquietação pela vida, né, pela realidade, me levou de uma maneira inesperada aos livros de filosofia que eu li. Então eu comecei a me dedicar à leitura e à pesquisa de certas coisas que antes jamais eu cogitava, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca liguei para a literatura, quiçá para livros. Mas a partir dos 33 anos, de 32 aos 33, quando eu tive o acesso ao primeiro livro chamado Negrinha, de Monteiro Lobato, e depois outros livros como de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, a partir desses dois livros eu fui cair na filosofia. E a partir daí então começou toda uma trajetória até eu criar a minha própria filosofia para não andar em ombros de gigantes, mas me tornar um deles. Interessante. Agora, já ouvi, né, sobre a filosofia antiga, sobre a filosofia moderna, e você citou aí, Daniel chegou? Chega pra cá, atrasado. E você citou aí que você é autor da sua própria filosofia. Quais foram os filósofos que te inspiraram e o que o seu método se diferencia dos demais? Então, o primeiro filósofo que eu fiquei assim encantado por ele foi Sêneca, né, do estoicismo. Sêneca foi o primeiro, e depois dele veio Heidegger e Nietzsche e Foucault, os três, Heidegger, Nietzsche e Foucault.
Sendo que depois eu comecei também a ler um pouco sobre Sartre, existencialismo e tudo mais. Mas o que não é a questão tanto de dizer, por exemplo, o estoicismo é melhor do que o existencialismo. O empirismo é melhor do que isso, aquele outro. Não. A questão aqui é a seguinte: em filosofia, eu penso que ela não tem uma utilidade prática se ela não for praticada como tem que ser. E como que se você pratica a filosofia no seu dia a dia? Nós vamos chegar lá. A filosofia que eu criei, imparcialidade participativa, em grosso modo, falando aqui do alto, né? Porque... Filosofia, repete, por favor. Da imparcialidade participativa. Correto. Ela faz com que você consiga, de fato, estar dentro de um estado de ataraxia diante daquilo que é o espanto, o inédito, o belo, o feio, para tudo, no campo social, político, religioso, interno e externo. Isto quer dizer que você controla todo o universo dentro e fora de você, de forma tranquila, em paz. Só que isso não é um sistema de autoajuda, pelo contrário. Ela faz com que de verdade você desperte para quem você é, que é uma outra coisa muito mais profunda do que sua identidade, seu condicionamento, o seu nome, muito mais profundo do que isso. Bem, a forma que você falou, para mim, ela soa de maneira vaga porque eu não consegui compreender a abrangência e a profundidade do que você disse. Sim, vou falar. No sentido de que, interpretativamente relacionado ao seu texto, eu compreendi. Sim. Mas quando você diz controlar completamente o universo dentro e fora de você, eu acho que você pode controlar apenas as suas ações, e as suas ações trarão consequências positivas e negativas. Mas isso não te dá o controle do universo. Não o universo geral. Nós falamos do mundo peculiar. Do universo que eu me refiro, nem sequer do seu entorno. Não. Porque existem fatores externos que sempre vão balizar as suas atitudes. Exatamente. É peculiar, não o universo mundo, o que nós temos no mundo externo. Mas tratando-se de mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo, por exemplo, se formos olhar para o lado religioso, hoje existem milhares de religiões em mais de 200 países. Então, cada um pensa de uma forma diferente. Essa diversidade é interessante. Só que a proposta é que o ser humano deixe um pouco de lado aquela questão aflorada de ser uma pessoa extremista de qualquer sorte que seja no mundo social, político ou religioso, mas tem um equilíbrio, no sentido de que esse universo que nós falamos é o próprio dela. Então, a partir do momento que ela se autoconhece quem ela é, e o método da filosofia da imparcialidade participativa faz você poder, entre aspas, entrar e sair de qualquer coisa, sem paixões, sem, entre aspas, obrigações. Que obrigações seriam essas? Aquela que te comanda, que te domina. A servidão voluntária, como dizia Etienne de La Boétie no livro dele, né? Ou de George Orwell, A Revolução dos Bichos, ao qual você é comandado, né? Você é comandado, mas ao ponto que você se torna livre. E essa liberdade não faz com que você anule qualquer coisa. Você pode participar de tudo, mas de uma maneira que você não precisa necessariamente criar o ódio no outro, ou até mesmo você ser aflorado por paixões, seja lá qual for. Você consegue se autocontrolar e dominar. A partir disso, você faz com que o seu estado aqui no mundo, o seu turno, melhore, e as suas relações também. E melhora também o outro que está do seu lado. De qualquer forma, você vai atingir o outro pelo seu comportamento, pelas suas tomadas de decisão. Eu costumo dizer que um homem maduro é aquele que sabe escolher quais as guerras vale a pena lutar e quem você quer ter como inimigo. Eu aprendi isso. Tem guerras que eu lutava na minha adolescência e hoje eu acho assim, nem tudo vale o meu desgaste. Mas eu sei exatamente quem são as pessoas que eu quero fazer-me rival na vida, na política ou em qualquer campo que eu atue. E essa questão de você falar que o extremismo faz mal. De que forma essa filosofia aplicada que você desenvolveu, ela pode ser realmente introduzida no cotidiano? E eu tô falando pro cidadão que vai trabalhar lá das 8 da manhã até as 18. Sim, é simples, entre aspas, Quando você começa a fazer essa minha filosofia começou muito com um primeiro momento dela, a investigação de quem você é. E quando você se conhece quem você é, a partir disso, por exemplo, numa fila de banco, seja você religioso ou não, seja você político de direita ou de esquerda ou não, exemplo,
Na fila de um banco, vamos dizer que só tem um atendente e ela está muito grande. Todos ao seu lado estão reclamando. O trânsito, a mesma coisa, engarrafado, todos buzinando e reclamando. Quando você desenvolve esse autoconhecimento de quem você é, você sabe que todas essas coisas no dia a dia, no trabalho, estresse, tudo isso vai passar. Só que como que você desenvolve isso? É você criando esse estado de ataraxia e deixando que esse teatro todo passe. Porque de verdade, por mais a sério que nós devemos levar certas situações, tudo isso não passa de um teatro. Porque, na verdade, quando você tem um talento na sua vida, eu sou mecânico, eu sou enfim, qualquer talento que você tenha, você vai utilizar na sua profissão, você vai procurar ser o melhor. Só que você tem que parar para pensar, vale a pena disputar com o outro para eu ser melhor do que o outro? Não. Eu não vou discutir no trânsito nem porque a fila está parada. Eu vou ficar em estado de ataraxia. Não vou ficar imparcial a certas coisas na política ou na sociedade que estão acontecendo. Vou participar. Se tiver que lutar, eu vou lutar. Mas de que forma? De uma forma equilibrada. Porque de verdade, a prática da filosofia na imparcialidade participativa, ela faz você conseguir enfrentar os infortúnios do mundo agressor de uma maneira mais tranquila do que qualquer outro método. Porque um religioso, por exemplo, reclama na fila de um banco. Mas eu compreendo isso mais como um autocontrole do que como uma aplicabilidade de conhecimento filosófico. Sim, mas eu digo filosófico por quê? Porque a filosofia, ela na verdade é o conhecimento, é o amor pela sabedoria. Só quando você pega qual a utilidade que você tem hoje, por exemplo, do existencialismo na prática. Qual a utilidade que você teria hoje, por exemplo, se você fosse ler os livros de Nietzsche, Deus está morto, você ia criar o ódio, né? A partir do momento que você começa a autocriticar somente o outro pela forma dele pensar. Eu ia criar, na verdade, pena. Porque o cara que, na minha visão, acredito que Deus está morto, ele não é digno de ódio, ele é digno de pena. Digo assim, eu digo no sentido de que quando a pessoa, por exemplo, eu sou de direita, você é de esquerda, e tudo que você fala, né, você é de direita e de esquerda e vice-versa, ou seja, eu não te aceito pela forma que você se apresenta no mundo e na sociedade, porque você pensa diferente de mim. Então, a partir desse fla-flu, eu vou criar em você um problema com você, porque você pensa diferente, torce diferente, você é de uma outra religião, a sua fé é diferente da minha. Então, nessa diversidade, todas as filosofias que eu conheço não conseguem colocar em prática no sentido de que, calma aí, eu vou respeitar o teu universo. Não, pelo contrário, eu tenho a minha visão e que se dane a sua. Praticamente todas elas trabalham assim. Mas quando eu falo que a utilidade da filosofia prática é quando você domina realmente quem você é e você respeita quem pensa diferente de você, ainda que você possa discutir com ele. Como teve aqui há um tempo atrás, um pastor que eu, entre aspas, refutei com ele temas bíblicos que nunca existiram. Quais temas que você acha que nunca existiram dentro da Bíblia? Hoje nós temos documentos oficiais que as pessoas em casa podem pesquisar, pergaminhos e pupilos do século I, de diversas alterações de textos pequenos que foram criados gigantes. Então, muitos que não existiram, como por exemplo, hoje nós temos aí a briga dos arqueólogos e cientistas sobre a existência ou não do que aconteceu no dilúvio. Então, tem textos que são pegado da mitologia de Pandora, a criação de Adão e Eva. Mitologia de Pandora. Deixa eu te falar uma coisa, então. Nesse assunto eu preciso entrar com você. Sim. Sou cristão, né? E quando você diz mitologia, eu quero te perguntar, só para me concluir o raciocínio, você vai responder sim ou não. Você acredita no teorema de Pitágoras? Não totalmente. Não? Você não acredita em Pitágoras, mas é uma ciência exata. Se você fizer o teorema, vai dar aquilo ali. E Pitágoras é um ser mitológico. Sim, sim. Não existe comprovação nenhuma histórica de que Pitágoras existiu. Existiu, exatamente. Até porque o teorema de Pitágoras, antes do tempo existencial que foi atribuído ao nascimento de Pitágoras, já era usado pelos egípcios. Exatamente. Existem 5 ou 6 livros apenas datados de um século posterior a Pitágoras que apontam para a existência do Pitágoras. Mas é quase que inquestionável alguém falar assim, não, Pitágoras existiu, se o teorema existe, ele existiu. E quando a gente vai falar de Jesus, as pessoas são muito... tem muita dificuldade de acreditar na Bíblia. E se você ler um livro, já que a gente está falando que você é um bom leitor, que você citou aí a arqueologia,
o livro de Rodrigo Silva, Escavando a Verdade. Já teve Rodrigo Silva é o da... Pastor. É pastor lá da igreja adventista, o Moreno. E eu não sou adventista. Sim, sei quem é. Eu vejo ali confirmações pela ciência daquilo que eu já tinha certeza através da fé. Sim. Porque tudo que está escrito na Bíblia ela não foi feito de forma a fazer um marketing. Você sabe que se eu quiser contar uma história aqui hoje e falar assim, vamos inventar uma história, essa história ela vai ter que ser vendável, ela vai ter que ser agradável às pessoas. E quando você pega a história de Jesus, onde 12 apóstolos foram perseguidos e mortos por causa de uma mentira e aceitaram essa mentira, e todo o contexto da época, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Maria Madalena, uma prostituta, mulher. Se eles quisessem contar uma mentira para validar isso aí, eles vão falar que foi um homem bem sucedido, até porque a palavra da mulher na época não tinha validade alguma, sendo ela meretriz, muito menos. Então todo o contexto ele foi montado de forma a não parecer uma história fictícia, e sim algo que 2000 anos se passaram e até hoje é uma incógnita ainda, né? De algumas sortes. Mais da metade da humanidade se rende a isso aí. Uma história que foi propagada num período em que não tinha Instagram pra você impulsionar um negócio, entendeu? Verdade. E ainda assim você continua achando que parte da Bíblia é fantasiosa, porque eu não tive a oportunidade de conversar com você sobre essa questão religiosa. E então você não é cristão na realidade. Não, na verdade, muitos perguntam como pode você acreditar em Jesus e não acreditar na Bíblia. Isso é uma loucura. Bom, ainda bem que você sabe. Isso aí. Não, é por isso que muitos na minha família falam, rapaz, você é meio... Vamos lá, fatos e fatos. A Bíblia não é que ela está mentindo, não é que ali esteja a mentira, mas há de se pensar diversas coisas nela que você pode ter o direito, como cristão, de pesquisar, não só nas fontes teológicas, mas também em documentos que você pode pesquisar, documentos oficiais, ao qual você vai encontrar alguns textos que vão direto contra aquilo que alguém pregou para você, mas não quer dizer que aquilo vai dizer que Jesus deixou de existir ou não existir. Não é esse o fato. O que eu quero dizer, o que está ali não foi exatamente da forma que está, em muitos fatos, não 100% da Bíblia, mas vários. Então, assim, eu acredito em Deus. Por exemplo, eu tenho um grupo, nós participamos de grupos filosóficos e inclusive diversos ateus, meu Deus do céu. Enfim, teve um que conversou com um pastor e o pastor não soube explicar. Pastor, por exemplo, me explica por que na Bíblia o diabo, Satanás, tocou em Jó, na família dele, através da ordem de quem? Beleza, todos nós sabemos a ordem de quem veio. Tá, agora conta na Bíblia teológica. Não foi a ordem de Satanás. Satanás apenas falou: é fácil te adorar quando você enche ele de tudo, quando você dá ele prosperidade. E aí Deus, conhecendo o coração de Jó, falou assim: não, ele não me adora por isso não, ele me adora por quem eu sou. Exatamente. Permito até que você toque em tudo que ele tem e você vai ver que ele vai continuar me adorando. Isso. Aí o que acontece nesse problema, de estrutura bíblica é o seguinte: uma das pessoas falou assim, que é evangélica, falou assim: Jesus é a identidade de Deus, beleza. Aí uma das pessoas falou assim: então calma aí, vamos lá. Se Jesus é a identidade de Deus, Jesus falou que se alguém bater aqui, você tem que virar outra face e amar o seu próximo como a si mesmo e tal, beleza. Só quando você vem na identidade de Deus, na Bíblia, você pega não só a Bíblia, aí é que tá. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas na Bíblia, em certas coisas como estão ali, não. Deus pegou e mandou. Você bugou minha mente. A ideia aqui é a seguinte: não é de denegrir ninguém, pelo contrário, é só fazer o nosso amigo leitor. Porque você tá dizendo pra mim que você acredita no que tá no livro, mas não acredita no livro. Sim, exatamente. É porque eu sou muitos em mim, todos se assentam à mesa comigo. Eu sou uma incógnita que depois, lá na frente, de repente, vou ser compreendido. Mas vamos lá, muitas pessoas vão descobrir muitas farsas no decorrer da vida. O que tá acontecendo hoje? As igrejas estão esvaziando por conta de quê? Por conta exatamente, não apostasia, mas por conta do acesso ao conhecimento. Nessa brincadeira lá, o que uma das pessoas falou para o pastor? Eu discordo. Isso. Pastor, por que na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus foi genocida? Mandou matar crianças, estrupar, acontecer... Calma aí. Pega aí, mostra aqui. Não. Tá detalhado. Não, ele deu ao ser humano livre-arbítrio. Deus não ordenou que... Não, mas a briga não foi essa, não. A briga foi essa aqui. Detalhado, mostrou.
capítulos e versículos que não foi 1, 2, 3. Foram dezenas de cabo a rabo. Ponto. Deus mandando, dando ordens. Beleza. Mas como que Jesus... Aí a briga foi essa. Como que Jesus pode ser a identidade de alguém assassino que manda matar a criança? Dá ordem pra matar, vai, mata, faz isso. Não é 1 ou 2. Se você pegar aí na sua... ou pesquisar, você vai ver. Se botar assim, ó, Deus mandando matar. Manda matar vários. Mas não é essa a questão. Deus não mandou matar. Mandou. Não tem isso na Eu Bíblia. discordo Tem. também do que você tá falando. Olha só. Não, concordo com vocês. Assim, porque aceito assim, vocês falarem. A Bíblia, ela é bem clara. Se a gente pegar... É lógico que existe vários livros. Existe livros de profetas maiores, profetas menores. Sim. A Bíblia são divididas em várias partes. Existe as alegorias que tem na Bíblia, que são algumas coisas que são para poder trazer melhor melhor entendimento. Sim. Mas eu discordo da parte que você falou que Deus mandou matar. Um dos mandamentos dele é não matarás? Exato. Não, mas então, e assim... começando por esse ponto, um dos mandamentos é não matarás. A Bíblia, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Não, então... Você tem o livre-arbítrio. Então... Você pode ou matar ou você pode não matar. Você tem a sua liberdade de decidir. Sim, mas eu digo assim, como que você pega esses textos que estão lá, que não foi um homem, tá escrito assim, vai, eu te ordeno, eu mando. Você pode pesquisar aí depois, se você botar Pode assim, falar em qual diversos passagem. Não, você pode botar aí no Google assim, ó, passagens em que Deus manda matar. Você vai encontrar Então, se vários. a gente pegar uma... não Certo? adianta a gente pegar uma pesquisa no Google, porque a pesquisa no Não, essa é Google baixo. pode ter várias relevâncias se diferentes. você ler o texto assim, todo. assim como a Bíblia, ela tem o original, Sim. e ela foi traduzida. Sim. Então, existe várias fontes na internet que você Sim, pode pegar claro. e vão estar várias vezes ainda? desnorteadas, diferenciadas, vão estar tentando aplicar para os dias de hoje em dia. É igual a... Então, discordo. Sim, igual a caixa de da sua Pandora. influência. E o mandamento se você traduzir do hebraico realmente, não é nem não matarás, seria não assassinarás. E quando você refere-se a... Qual a diferença do matarás para o assassinarás? Porque em... Gente, depois de Gênesis, qual o livro? Levítico. Êxodo. Em Êxodo, tem até uma passagem que fala que o ladrão que for pego roubando, e aquele que pegar o ladrão roubando e o ferir e ele morrer, o ferir de morte, não será culpado pelo sangue. Mas por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte, se você mata uma pessoa protegendo sua família, Sim. isso não é considerado assassinato. Então, porque o que é considerado assassinato é o seu desejo de matar o seu irmão. Depois... Diferente de você ter cometido um homicídio, mas não era essa a intenção do seu coração. Sim, mas o que eu digo assim, em casa, depois vocês podem pesquisar com mais tempo, não precisa nem ser aí, pode ser em qualquer outro lugar, vocês podem pesquisar, que o que eu estou falando aqui não é que Deus é mal ou deixa de ser mal. O que eu estou falando é fato do que está aí em qualquer Bíblia, está lá. Então, qual seria a passagem, o capítulo e qual livro? Então eu tenho que apanhar aqui, porque de cabeça eu não tenho. É porque... A gente vê isso depois. depois a gente vê. Vocês podem pesquisar. É porque, assim, eu acho que pra gente entrar no assunto e pra gente apontar, acho que tem que ter fatos e pontos que provam, entendeu? E tem. Porque se base a de gente... sustentação. E tem. Não adianta eu chegar e falar que... desculpa, Nilo, né? Sim. Não adianta eu chegar e falar que o Nilo foi ali, assassinou uma pessoa ali fora. Você não tem como comprovar, entendeu? Então acho que todo argumento, porque a gente tá lidando com uma série de pessoas. Sim, claro, de com vários certeza. entendimentos diferentes. Com certeza. Então, pra gente fazer um argumento ao ar livre assim, não tem como, porque a gente lidar com pessoas na internet. Sim. E as pessoas, cada um pensa de um jeito, Sim, né? claro, a mas as filosofia pessoas... fala sobre mas tá aí isso. pra todo mundo, né? Ela pode pesquisar que não tem como ela se enganar. Ela vai ver ali e isso não é pra ela perder a fé. Pelo contrário, eu acredito em Deus e jamais vou deixar de acreditar em Jesus. O que eu tô falando é de contexto histórico, que não aconteceu exatamente daquela maneira em vários passagens. Se for pegar de contexto histórico, você não pode ler então a Bíblia traduzida, você tem que ler no original. No original, exatamente. Então, eu acredito, né, que até a ciência confirma a existência de Deus. É um assunto até para um outro programa. Isso aí. Mas vamos lá. Kali tá falando, vamos dar uma girada nos comentários aí, ó. A Sol tem uma pergunta para você, dá uma girada você, Daniel, nos comentários. Só dar uma atualizada aqui que tá travada a internet. Então deixa que eu vou aqui. Vira pra mim. Só o Anderson. Desculpa. Opa.
Mas isso quer dizer que as pessoas não acreditam na Bíblia porque para isso existir os apócrifos? Seria isso? Não, vai pra próxima. Pra próxima. Vai lendo todos os comentários, gera todos aí. Anderson, quero fazer uma pergunta, por favor, para o Nilo. Se ele vê muitas diferenças na Bíblia cristã, se ele vê muita diferença na Bíblia cristã para a Bíblia católica. A única diferença só é que a Bíblia católica tem livros que não fazem parte do cânon, né? Que era aquele. Porque tem o período que o Senhor se calou de falar com as pessoas e foram alguns livros que foram escritos depois disso, né? Nesse período de, se eu não me engano, eu acho que 100 anos que o Senhor ele se calou. Os livros dessa época não são considerados. Os livros dessa época não são considerados. Foi ali na divisão com até o Novo Testamento? Isso. Não. O período eu acho que de 100 anos, eu não me recordo agora. Foi onde Deus parou de falar com o povo, parou de falar com Moisés, onde foi várias cartas, né, pergaminhos escritos que não foram inclusos na Bíblia, porque seria uma interpretação do homem sem a revelação de Deus, sem a revelação do Espírito Santo. Mas deixa eu voltar agora aqui para filosofia. Você falou que você é muitos dentro de um só e todos se assentam à mesma mesa. Eu acho que todos nós. Eu só acho. Eu também creio que sim. É porque todos nós temos pensamentos que não pertencem até mesmo à nossa natureza diante de algum fato que possa te manifestar indignação ou algum sentimento contrário àquilo que você é em sua essência. Mas daí você falou que a aplicabilidade dessa sua metodologia filosófica ela é mais do autoconhecimento e gera esse autocontrole, né? Até para que você falou evitar um desgaste entre pessoas que pensam de forma contrária. Eu tinha até falado com você, Nilo, sobre aquela maturidade que eu busco hoje em dia, de saber quais as guerras eu quero lutar e com quem eu não quero me assentar. Por exemplo, eu tenho um pensamento e eu tenho os meus valores, os meus princípios bem definidos dentro de mim, né? Como sou cristão, sou politicamente, eu me afirmo de direita, sou conservador. Então eu não faço absoluta questão, em absoluto, de manter amizade, vínculos afetivos com pessoas que têm valores muito distantes dos meus. Entendeu? Posso conviver, tratar bem, mas proximidade, relacionamento, eu não tenho esse interesse. E do ponto filosófico, que você falou que é uma maneira de você abrandar isso. Como que você entende, por exemplo, essa questão de eu falar assim, olha só, Nilo, nós vamos trabalhar junto, vamos ser amigos, mas relacionamento com você eu não quero ter. Eu sou contra o aborto, você é a favor. Eu sou contra a legalização das drogas, você é a favor. Eu sou contra a ideologia de gênero, você é a favor. Então, eu não tenho como ter com você um relacionamento no qual dois que querem caminhar para a direção contrária não podem chegar a um lugar em comum. Sim, o pensamento das pessoas sempre vai ser dividido, não tem como, você vai sempre pensar diferente do outro, só que assim, como você falou, eu não posso trazer para perto de mim quem pensa diferente, mas calma aí, quando eu vou trazer para perto de mim, eu quero sempre aqueles que pensam igual a mim, perfeito. Não necessariamente. A discordância, ela é natural. Discordo com o Daniel de muita coisa, né, Daniel? Mas é meu amigo. O que eu quero dizer não é que você não possa discordar do outro ou ter pontos de vista e defender de situações diversas que você não concorde com o outro. O que eu quero dizer é que você tende a se unir à pessoa que tem os mesmos valores e princípios que você. Sim. E eu não vou andar com pessoas que roubam. Eu não sou ladrão. Eu não vou andar com pessoas que são assassinos. Porque um dia eu vou acabar me igualando e cometendo as mesmas coisas que ele. E isso também é o quê? É bíblico. Que quem se mistura com porco, farelo come. Até nesses valores,
tudo que a gente busca, ele tem fundamento bíblico. Só existe Você acha que mentir é certo ou errado? Não, se você puder sempre falar a verdade, é melhor. Então, você acha que trair a sua esposa é certo ou errado? Sempre errado. E tudo isso você só consegue encontrar em um único lugar. O único livro que nos guia para esses valores é a Bíblia, que para mim é a maior de todas as filosofias. Mas dentro disso, quando você diz que a sua metodologia é justamente para não gerar esse atrito, né, entre pessoas que são diferentes, como que você enxerga esse nicho de pessoas no qual eu me enquadro? Que, por exemplo, eu querer esse distanciamento não é uma coisa que eu programei, não. É natural de mim eu repelir pessoas que têm comportamentos que não me agradam. Sim, claro, isso aí não tem como você evitar, porque é como se eu batesse de frente com você, olhasse para você e falar, entre aspas, o meu espírito não bateu com o teu, né? Mais ou menos isso. Então, a filosofia num todo, você vai ver isso daí acontecendo sempre na história da filosofia, que você sempre vai discordar. Um filósofo sempre discorda do outro na grande maioria das vezes, você vê sempre um refutando o outro, né? Nas ideologias, no pensamento. E na vida prática, aqui no mundo comum, social, não adianta. O que pode ser feito, é o que você mais ou menos falou, é a ideia do respeitar, mas manter-se um pouco afastado, não trazer muito para perto. Por quê? Porque trazer para perto vai bater de frente com o que eu acredito. E o que eu acredito, às vezes, quando eu falo, talvez eu vou falar aqui como se fosse uma pessoa comum, sem ter esse pensamento desenvolvido do autocontrole. Mas no momento em que eu chego perto de uma pessoa que ela aceita o aborto e eu sou contra, essas coisas todas, e a gente começa a discutir, inevitavelmente nós vamos criar ali um problema muito complicado. Um bloqueio. No mínimo um bloqueio. Entendeu? Então, quer dizer, como que a gente resolve isso na sociedade para você viver bem em sociedade? Bom, aí é que entra o autodomínio. Porque eu já sei que você pensa diferente de mim, você é a favor do aborto, eu sou contra. Você aceita a liberação da maconha, eu sou contra. Você aceita isso, eu sou contra. O que eu vou fazer? Cara, no mínimo é isso aí, é manter a distância, mas respeitando, entre aspas, o seu universo. Não quer dizer que eu te respeitar, eu vou, por conta desse respeito, eu não vou ter que refutar você não, quando for necessário. O que eu não vou fazer com você é te expor, é te colocar numa situação ao qual, olha, você tá errado e eu estou certo, porque você é a favor do aborto e o aborto é crime, e você é a favor disso? Não, mas no momento oportuno que tiver que falar, vou falar, porque você tem que se colocar. A questão de você ser imparcial não é você estar em cima do muro, é você ser definido no que você tá falando. Ó, eu sou isso aqui e acabou. Ponto. Agora, uma coisa é certa também, mesmo sendo isso daqui, não é por causa que eu acredito nisso, eu vou me aflorar por isso. Eu vou ter um autocontrole sobre as minhas ações, sobre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu vou fazer. Porque, querendo ou não, a gente está condenado à liberdade. É como se fosse o ser diante do nada. Porque a gente cria todos esses conflitos externos a partir do condicionamento. Exemplo, uma pessoa evangélica... Cara, ele tá falando aqui, ó, 2 bicudos não se beijam. Uma pessoa, por exemplo, evangélica cristã, aqui no Brasil, aqui no nosso país, é uma coisa. Mas se essa mesma pessoa, por exemplo, ela nascesse na Índia, a gente sabe que a probabilidade dela ter outro tipo de pensamento seria muito grande. Se ela nascesse na China, na África, dependendo do local onde ela vive. Então, são vários fatores. Nada é fácil de ser explicado. É tudo muito complexo e difícil. Então, a vida, ela vai te caminhar, ela vai te levar para situações que, se você não tiver o autocontrole para você manter a sua vida tranquila no turno enquanto vida, você vai acabar realmente encontrando diversos problemas. E problemas não só de relações, mas problemas também que pode afetar a sua profissão, sua família e diversos outros fatos da tua vida comum. Existem sentimentos, do ponto de vista filosófico, considerados instintos para o ser humano moderno, né? A frenesi, a melancolia, me ajuda aí, cara, são 7 e tal, né? Melancolia, frenesi, enfim, como que você enxerga? Você fala, né, que essa metodologia sua, ela traz o autocontrole. Esses sentimentos humanos que hoje já não são existentes mais na nossa sociedade. Ou seja, essa filosofia antiga tinha sentimentos que hoje não tem. Como que você enxerga a sua obra literária para além da sua geração?
Isso aí é uma questão bem mais complicada, porque muitas das vezes você só vai ser compreendido depois da sua morte, assim, filosoficamente falando. Você acha? Muitos filósofos foram assim, infelizmente. Eu digo infelizmente porque eu gostaria muito de ter, né, outras obras criadas por aqueles filósofos em vida. Muitos deles foram reconhecidos na sua filosofia só depois da sua morte. Por exemplo, a ideia de quando a pessoa ela tem hoje o método de pensamento dela é condicionado a um tipo de vida que ela tem. É toda a estrutura, armários que ela carrega com utilidades e inutilidades. Inutilidade no momento que você não consegue dominar a sua própria vida, a tua própria existência cai em buracos, né? Ao qual o sábio jamais cairia. Mas a questão de o ser humano como que você consegue colocar isso em prática? Você acha que o sábio jamais cairia em buracos? Ele cai também, mas não como inteligente. Sempre o sábio cai, mas não como inteligente. Porque o inteligente é aquele porque errar na vida, todo mundo erra. Errar na vida tá aqui pro sábio, para todo mundo. Você é ser humano. Ser humano não é perfeito, pronto até o fim, acabado por inteiro. Agora o que a gente tem que tomar cuidado é com a ideia da verdade última e acabada. Essa é a que a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos diante da ciência, do avanço da tecnologia, do conhecimento, e aos poucos vão desvendando verdades que eram tidas como acabadas, e depois quando você acaba como se fosse um pré-sal nas pesquisas, você acaba descobrindo que por debaixo existia, por exemplo, uma oposição talvez, e que não foi colocada na mesa por diversos fatores de força maior, e a partir disso aí, essa pessoa começa a descobrir certas coisas que ela duvidava, mas que acabam também eliminando crenças antigas dela, porque começa a ser desvendado que muita coisa era mito, outras são verdade. Dúvidas, será que isso existiu? Acabam sendo comprovadas hoje pela arqueologia, pela ciência, que existiram. Outras que existiam como obras acabadas, acaba se descobrindo que não. Nosso tempo tá voando. Eu tenho uma pergunta. Só um minutinho, segura aí, porque quando a gente tem um autoconhecimento, existem vários tipos de filosofia. Por exemplo, eu pratiquei arte marcial. Uhum. A arte marcial me dava autocontrole. Sim, dá mesmo. A filosofia ali da disciplina, da autoconfiança, o equilíbrio entre o autocontrole. Qual é a diferença, depois da pergunta do Daniel, da aplicabilidade do autocontrole que eu adquiro, por exemplo, ali dentro de um esporte, para o autocontrole que você diz que consegue através do conhecimento filosófico? Praticamente, podemos dizer assim, em grosso modo, é você fazer a mesma coisa que você fazia lá. O que você aprendeu de autocontrole, domínio próprio, diante das situações do dia a dia. Problemas diversos, desde os mais simples, um próprio trânsito pesado que você não vai reclamar, vai se manter em ataraxia, em paz. Nem sempre eu consigo. É o menor dos problemas, quanto também um problema pessoal, familiar, um problema de estresse muito grande, ao qual você não vai ter tomada de decisão aflorada em cima do nervosismo, do sistema nervoso humano que é natural. Mas por conta desse autocontrole, de saber que você está em momento de fervor, de excesso, de emoção, você não vai tomar decisão ali, calma. Você tem um controle, você tem um mundo de possibilidades aqui, calma. Lê um negócio no WhatsApp que você não gostou, já... você daqui a pouco calma. eu respondo. Porque se você vai no calor da emoção, você sabe que você vai fazer coisas que depois talvez você se arrependa. Então é momento de você refletir, calma, deixa isso tudo aqui acontecer. É necessário esse fenômeno do lado de fora. O observador, que vem antes do nome, é aquele que está no silêncio, porque fora da linguagem tudo é silêncio. Então deixa isso tudo aqui acontecer. Calma. E no momento oportuno, você vai falar, você vai tomar uma decisão, aí vai causar o espanto no outro, talvez, naquelas pessoas. Por que você está tomando essa atitude? Por que você está fazendo isso com a sua vida? Por que você fez isso? Mas aí você já está definido, você já está determinado por causa disso, disso e disso. E por conta desse autocontrole, você tem uma tomada de decisão certa para você, porque você sabe para onde você quer caminhar, quer levar a sua vida. E a partir disso aí, você faz da tua vida um verdadeiro espetáculo, sem precisar ofender o outro, sem precisar criticar o outro. Então, por mais que as pessoas pensem que não, quando você muda a sua vida, de uma forma ou de outra, você ajuda outras pessoas. Você muda outras porque você tá bem. Você estando bem consigo, você tá bem em qualquer situação. Meu amigo Leonardo Aureira junto com a gente aí. Faz sua pergunta aí, Daniel.
Até o momento eu discordo com muitas coisas que você falou. Sim, claro. É saudável, é salutar. Com certeza. Da sua aplicação que a vida é um teatro, né? Uhum. Eu não concordo com isso. Sim, fica à vontade. Mas não, de repente depois você explica isso. Se você falou isso num sentido figurado ou se você acha realmente que todo mundo aqui tá representando. Eu vou falar, deixa ele... E a outra pergunta é o seguinte, como que a pessoa pode dizer que acredita? Não tô te julgando, né? Sim, não, claro. Minha tia tá pedindo pra você me ajudar a ficar mais zen, que ela acha que eu sou muito estressado. Como que uma pessoa, tô falando em modo geral, por mais que tenha sido o seu posicionamento, mas não diretamente, mas já que a gente tá numa mesa de debates e perguntas, como que a pessoa pode se dizer que acredita em Deus ou se declarar que acredita em Deus, mas não acredita que a Bíblia, não acredita na Bíblia, sendo que pro Evangelho chegar até você hoje ou chegar até mim hoje, ela precisou de algum intermediário. Uhum. Só que o intermediário, ele buscou esse conhecimento na Bíblia. Então como que eu posso expressar isso dizendo que eu não acredito na Bíblia? Uhum. Vamos lá. Quando eu pego a Bíblia, porque eu fui evangélico fervoroso durante 20 anos. Eu fui até pastor auxiliar praticamente. Apostatou da fé? Não, da fé não. Apostatei da fé não. Da religião sim. Da fé não. Da religião sim. Mas continua acreditando que Jesus é seu Salvador? Sim, vou explicar. Eu vou explicar exatamente conforme o que eu penso. Claro, lembrando que o que eu falo aqui não é uma verdade acabada, é aquilo que eu penso. Quando foram 20 anos dentro de uma denominação, tomando conta de várias igrejas, inclusive 16 em Campos, 8 viraram igreja na minha mão e por aí vai, enfim, isso é outro fato, isso é outra situação. Trazer você um dia para falar disso também. E tanto que a gente pregava, fazia o culto, enchia as igrejas, enchia. Perfeito, ponto. Não é isso. Mas quando lá dentro mesmo, eu já tinha algumas inquietações de perguntas que não haviam resposta. E aí, a partir disso, eu comecei, tanto filosoficamente quanto pesquisando alguns fatos, e que no decorrer da minha saída da religião, isso foi se clarificando de uma maneira ao qual, por que você continua acreditando em Deus, mas não 100% na Bíblia? Aí eu comecei explicando a algumas pessoas que não é a dúvida 100% da Bíblia, é dos textos como eles estão ali, da forma que eles estão. E como que eu continuo acreditando em Deus e não me tornei ateu com tanta probabilidade de me tornar ateu? Aí eu falo para todos os ateus e para todas as pessoas, uma coisa só, é a experiência com Deus. As experiências, os sinais que dizem que Deus é contigo. A Bíblia é bem clara quando ela diz: eis que os sinais seguirão aqueles que creem. O que é a palavra crer? Fé. E quando eu faço uma oração a Deus na pessoa do Espírito Santo, eu estou falando aquilo que é verdade minha, não que é verdade universal. Ou seja, não aquilo que, olha, Deus, todo mundo está falando que é verdade. Não, eu estou falando de mim. Vamos dizer assim, eu, Espírito Santo, eu e Deus. Deus, Espírito Santo, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida. Não é no mundo, na minha vida. Aonde você conseguiria encontrar o conhecimento sobre Deus e sobre o Espírito Santo se não fosse no livro da Bíblia? Não tem como, é só na Bíblia. Então. Aí é o Novo Testamento, em várias passagens ali eu concordo. Só que quando eu digo de refutar, não é dizer que está mentindo, não. A Bíblia não está mentindo. Mas tem coisas ali que são questionáveis. E a partir disso, eu comecei a deixar um pouco de lado a ideia de afloração para aqueles fatos que aconteceram. Só que, como ele perguntou, a Bíblia ela é bem clara. Eis que os sinais seguirão. Que sinais são esses? São os frutos, são as obras, as coisas que vão acontecendo na sua vida. Quando você faz uma oração a Deus, de uma forma ou de outra, você vai ter duas coisas. Ou você vai ser respondido, ou você não vai. Você não vai por vários fatores. Pode ser um deserto que Deus está te lançando, ou qualquer outra coisa, seja lá o que for, mas você não perdeu a sua fé. Então você tem a certeza absoluta que quando você fala com Deus, é com o Espírito Santo que você está falando, então você tem a certeza que Ele está ali. A busca ao Espírito Santo, a busca ao Senhor Jesus, você sente Ele ali com você. A certeza absoluta, como por exemplo aconteceu comigo há um tempo atrás, quase infartando, praticamente partindo. E eu entregando a minha alma ali, porque pra mim já acabou. Isso foi há um mês e pouco atrás, lá em Rio Bonito. Praticamente eu estava morrendo, eu entregando a minha alma, porque eu tinha certeza que dali eu não ia passar. Mas Jesus foi e me deu
oportunidade de viver mais Me um pouco. desculpa te interromper, mas Amigo Edson Cavalcante chegando aqui. você falou da parte de conhecer a Deus, mas a Bíblia, ela que é o nosso manual de vida, a Bíblia fala que é com bom e com suave que os irmãos vivam em comunhão. Então, quando a Bíblia se refere a isso, a Bíblia... É Salmo 133, né? Isso. A Bíblia Conhece mesmo, hein? a igreja é Sabe o corpo, assim, né? conhece, eu sei que conhece. Mas eu tô falando conhece, sabe até de qual o versículo. A igreja é o corpo. O Jesus é a cabeça, Sim. certo? Eu acho que disso não tem o que discordar. Mas, então, não tem como ter comunhão com o Pai se a gente não tem comunhão com o corpo. Porque o corpo, a perna não tem como andar sem o braço. Sim. O braço não tem como andar sem a cabeça. Porque eles não têm... não tem como se automandar, né? Se autodirigir-se. Então, eu não consegui compreender esse encaixe seu. Então, eu acho assim, aquilo que eu acho. Por exemplo, eu sou um homem tecnicamente morto, porque eu não acredito em quase nada de tudo que existe. Em quase nada de tudo que existe. Então, eu sou um homem tecnicamente morto. Como assim? No sentido de que quando vocês me Aí perguntaram eu volto sobre a àquela ideia do pergunta, teatro, que eu vou isso, te falar. Mas quando você me perguntou isso aí, por exemplo, hoje, agora, nesse momento, vamos dizer que do nada eu infartasse aqui. Deison, pra você, sem demagogia nenhuma pra nós aqui, pra quem tá em casa, você sabe pra onde vai tua alma? Tenho certeza. Porque eu tenho certeza absoluta da minha vida com Deus, que eu não mais dependo, por exemplo, não tô falando de religião, não dependo mais de um guru, ou seja, de um líder para me dirigir. Agora, a Bíblia, ela direciona nossas tomadas de decisões quando você lê ela no espírito. A letra mata, o espírito vivifica. Só que, mais uma vez, eu vou reforçar isso, e Deus sabe disso, porque você não pode ser hipócrita dentro da igreja, você tem que ser verdadeiro em qualquer lugar. Deus, com você, não é com o homem não, com você eu sou verdadeiro. Olha só, o senhor sabe que eu estou, não sou nada, estou como pesquisador, filósofo, tal. Isso daqui não faz certo sentido, então não tô mentindo pra ninguém, tô falando com o senhor. Pronto, tá aqui, perfeito. Vamos lá. Na Bíblia tá dizendo isso, beleza, só que eu não concordo. Eu sou um pecador vermezinho de Jacó, mas quando eu morrer, o senhor sabe pra onde eu vou. Agora, eu nunca denigri a sua imagem no sentido de falar mal do Senhor, blasfemar não. O que eu tô falando aqui é no contexto literário, organizado da Bíblia. Tanto é que quando eu não sou compreendido, as pessoas pensam, pra você, as pessoas pensam que eu estou contra a Bíblia, com o que está escrito ali, não necessariamente, mas porque quando você pega, por exemplo, qualquer livro, a Bíblia não é um livro comum, ela é um livro sagrado. Quando você pega qualquer livro para ler, você vai ler ali, se você vê uma coisa errada ali, você vai tentar, calma aí, como assim? Você tem que voltar para ficar, já a Bíblia é diferente, ela é espiritual, você não lê ela na Nilo, carne. eu vou ter que te trazer de novo, porque Sim. eu confesso a você que eu tinha muitas perguntas sobre filosofia, e eu não fiz pauta. Sim, não, tranquilo. Ele sabe que eu costumo fazer a pauta, até conversei com ele sobre isso. Sim, foi aqui. o teatro da vida, essa E coisa. eu não esperava que o nosso assunto ele fosse ter envezar pro um tema religioso, por exemplo, assim como foi. Normalmente é assim, a filosofia sempre caiu pro lado da política ou pro lado da religião. Então, vou chamar um dia você aqui pra gente falar mais sobre a política. Sim. Mas o que acontece, meu? Para encerrar um pouquinho essa questão religiosa, até para fechar a tampa do caixão por esse programa, não para próximos, Sim, claro. né? Porque outras pessoas aqui não estão fazendo perguntas ainda sobre o mesmo tema. Sim. Mas para próximos programas eu vou trazer você mais vezes aqui, se você puder. Sim, claro, perfeitamente. Se você for hoje eu tive num presídio. Pra fazer um serviço naquela guarita que eu coloco isso filme, então eu estive lá. Eu vi uma cena que entristeceu muito meu coração. Uma pessoa indo visitar, né, algum preso que tava lá dentro, e com docinho, com pipoca, sabe? Aquilo passou um sentimento esquisito dentro de mim, que eu falei assim, pô, que tristeza, uma cena triste. E quando você pega uma Bíblia e coloca dentro de um presídio ou dentro de uma nação que não conhece a Bíblia gera transformação de vida em todo um ambiente e em nações, de modo que nenhum outro livro de filosofia, de ciências ou matemático é capaz de fazer a transformação de vida. Entendeu? Essa é uma visão. E
voltando agora para sua obra, quais são os nomes dos seus livros? Queria até lê-los, se você puder, né? Me dizer onde encontrar, ou se você tiver, para que a gente possa depois eu falar um pouco mais sobre essa sua filosofia, conhecendo ela, né? Porque eu ainda não a conheço, não tive a oportunidade de ler. Então, são algumas obras que nós publicamos. Inclusive tem uma agora que vai sair no final do ano, que se chama O Teatro da Vida e a Interpretação das Coisas, Quem nos garante a verdade das coisas. Essas quase 600 páginas. Então ela vem falando de vários fatores, desde estrutura social, não só no Brasil, no mundo, estrutura política, religiosa, fé, existência ou não de Deus, tudo isso aí vem, né, dentro da metodologia de investigação e pesquisa da filosofia da imparcialidade. O livro que nós temos hoje lançado, Todos os Corações do Mundo, né? Esse livro pela editora Filo, já estão nas livrarias, no site mesmo, a pessoa pode fazer o pedido. Participamos de algumas antologias também na Itália, nos Estados Unidos, em Los Angeles, no começo desse ano. Temos outras antologias também, e eu tenho centenas de artigos publicados que podem ser pesquisados e encontrados na internet. E fora outras antologias, mas o livro mesmo que eu tenho hoje é o Todos os Corações do Mundo e o Teatro da Vida, né? Sendo que esse Teatro da Vida é como que se fosse uma continuação de Todos os Corações do Mundo, que veio realmente para pegar todos os corações do mundo das épocas, porque quando você pega a ideia de cada época, você está falando de cada tipo de mundo diferente, né? Desde a antiguidade até os dias atuais, são coisas que lá da antiguidade ainda servem para hoje e coisas que não servem mais, e vice-versa. Então vou apanhando todos os corações do mundo, pegando vários filósofos da história, botando um pouco de poesia nisso, né? Que eu também sou poeta, e vou e começo a fazer uma mistura para que o leitor se torne alguém que se encontre perdido, né? E nesse segundo livro é para ele se perder mesmo, porque ele se perdendo Mas não é esse o livro que você fala que desenvolveu uma metodologia inovadora, não? Sim, né? é o que vai ser lançado agora, o Teatro da Vida e a Interpretação das Coisas. Até porque se você pegou um pensamento de e uniu assim, colocou uma releitura e o pensamento de Todos os Corações do Mundo, você fez, na verdade... Você pega o Todos os Corações do Mundo, ele tem uma introdução do que aconteceu até hoje no mundo filosófico. Então ele é uma introdução do que aconteceu, mas colocando um pouco do meu pensamento. Só que aí ele desembarca no Todos os Corações do Mundo, que já não pega ninguém, já não fala de ninguém. Ele é totalmente solo. Então ele é um pouco, quando você lê o primeiro livro, vindo o segundo já é realmente mostrando desde que você nasceu, entre aspas, né, vamos dizer assim, toda a sua história. Isso é peculiar para mais de 8 bilhões de seres humanos, então não adianta. O teatro entra aí, nesse sentido de que, calma aí, aonde está a verdade? Na China ou na África? Na América ou lá ou cá? Então a gente começa a mostrar as estruturas psicológicas, sociais, tudo mais, para a gente tentar encontrar alguma coisa ali, mas de verdade no final, acabou que eu caí. No final o leitor, ele vai tentar se encontrar, e é bem capaz dele não conseguir. Vamos lá, tem umas imagens que eu vou passar rapidinho aí, cara, de umas palestras suas. Solta as imagens aí. Pode botar tela dividida aí. Vai falando aí, Nilo. Essa aí foi que a gente falamos sobre o direito do idoso, né? Uma palestra que nós fizemos sobre o direito dos idosos. Pode passar. Esse aí foi falando de Guimarães Rosa, uma palestra de literatura, né? Que nós fizemos. Essa aí foi na Academia de Letras, falando de filosofia e desenvolvimento social a partir do ticket médio, crescimento profissional do empreendedorismo e tudo mais. Aí foi já na época da política, né? Quando a gente fazia a campanha eleitoral, a gente fazia palestras também. Aí também já é falando sobre a parte de Parece jurídica. até que uma igreja isso aí, não? Isso aí foi na igreja. Foi falando sobre direito também, direito universal? Isso aí foi falando de direito... Conhece, hein? Só pelas cadeiras o cara conheceu. Já conheceu, Falando sobre direito do idoso. É tudo a mesma coisa. Isso aí é uma palestra que eu fiz, só que eu até botei lá em cima de uma coisa boa, torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja habituada com a possibilidade de perda, e nada se perde quando o perdido não sente sua falta. Isso aí é uma outra filosofia que eu começo a falar um pouco, você não perder, não ter medo das perdas, né? Então foi uma filosofia de autoconhecimento. Já dizia
Isabelle Taviani, né? Tudo que se ganha nessa vida é pra perder. Exatamente. Vamos lá? Essa aí foi a continuação lá da espécie, né? Dos obstáculos da vida, visada pelo espírito filosófico de cada ser humano. Então ali é um texto mais ou menos para explicar, né? O Edson Cavalcante mandando mais um abraço pra você aqui, falando que você é o cara. Essa aí é a filosofia, fazendo filosofia lá na Academia de Letras, ao qual nós somos acadêmicos de algumas instituições, inclusive da Academia de Letras Pedralva. Isso aí foi lá no Complexo do Alemão, fazendo uma palestra lá pro pessoal, né? O grupo que tinha lá pediu uma palestra sobre desenvolvimento humano e autoconhecimento, utilizando filosofia. Aí também falando sobre literatura. E aí são as palestras que nós fazemos, né? Que é comportamento humano, tomada de decisão, transformação profissional, inteligência emocional, autoconhecimento, combate à depressão, que é satsang, que é uma outra coisa que a gente... É uma outra coisa que ajuda muito na questão de depressão. Faturamento, cliente, ticket médio, gestão administrativa e por aí vai. Nilo, deixa eu te falar. Campeão, nós temos que entregar nosso horário. Sim. Meu programa é muito curtinho, é uma hora só. Cara, rendeu legal o assunto aqui. Nós entramos em temas que eu não imaginei que iria, né, entrar. Mas volta mais vezes aí, campeão. Foi um prazer, espero que você tenha gostado. E coloca aí rapidinho aí só um pedacinho do vídeo do meu amigo que não perde um programa nosso, para poder encerrar. Meu amigo Tito Livio Faria, gratidão a você que tá sempre junto com a gente. Vou encerrar com o vídeo do Tito. E você que esteve junto com a gente até agora aí, meu muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Se localizar melhor, né? Mas aí, às vezes eu participo do seu programa aí, o programa Quarta Total, um programa muito bom mesmo, né? Gosto muito de participar com vocês aí. E queria mandar um abraço aí pro Daniel, né? Seu amigo de bancada aí, e todos os pessoal que vão aí no seu programa Quarta Total. E desejar para você também prosperidade, que seu programa cresça cada vez mais, né? Que você é uma pessoa séria, justa, né? Uma coisa muito séria. Então, com certeza, vai cada vez melhorar mais. Então eu fiz esse vídeo para você ficar conhecendo assim, mesmo sendo um vídeo, né, não é uma coisa assim presencial, pessoalmente, quem é o Tito Livio Farias, que sou eu, né, e vou continuar participando com você aí, todas as quartas, se for possível, quando eu estiver, né, disponível. Então um abraço para você, antes, tudo de bom, pode contar com a gente aí, tá ok?